Mais uma vez, bom dia a todos. Bem-vindo às reuniões clínicas da Medicina Esportiva da Escola Paulista Unifesp. Essas reuniões acontecem às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje nós temos o prazer de falar de um tema, de certa forma, polêmico. Nós temos duas pessoas extremamente experientes que vão abordar esse assunto. Depois da apresentação, vão ficar disponíveis aqui para a gente realmente tirar as dúvidas e fazer a discussão, tá? Professor Clayton, professora Andréia, queria que vocês se apresentassem. Não são todos que conhecem vocês. Sei que o currículo de vocês é bem extenso, para que eu não cometa nenhuma gafe. Peço que, então, antes de falar, que vocês façam apenas uma introdução da formação de vocês. Bem-vindos, bom dia. Bom dia a todos. Acho que, Andréia, tu inicias e depois eu já sigo apresentando, pode ser? Pode ser. Bom, minha formação foi na Escola Baiana de Medicina, eu sou baiana, não sei se todos sabem disso. Depois eu fiz a minha residência em Clínica Médica na Unicamp, o mestrado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Sou especialista em endocrinologia e em medicina do esporte. Eu fiz o curso também na Unifesp. Sou coordenadora do ambulatório de endocrinologia do esporte da Unifesp, membro do departamento de atividade física e diabetes da SPD, da comissão temporária de endocrinologia do esporte da ISBEM e membro da ABESO. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando sobre esteroide anabolizante na mulher. Olá, eu sou Clayton Macedo. Eu gostaria de manifestar o meu prazer em poder participar dessa reunião, principalmente promovida aí pela disciplina de medicina esportiva da Unifesp, que eu considero minha segunda casa ali também. A gente trabalha nesse núcleo de endocrinologia do exercício há um tempo e sempre nós fomos muito bem acolhidos. É uma satisfação poder trocar essa experiência e poder contribuir com a medicina do esporte. Eu, de formação, sou endocrinologista, tenho um doutorado em endocrinologia na Unifesp e, a partir daí, eu acabei fazendo a especialização em medicina do esporte, tenho o título de especialista, e junto com a Andréia e outros colegas, né, a Karen, que vocês conhecem bem, ex-residente da medicina do esporte, nós montamos o ambulatório de endocrinologia do exercício, que hoje é uma referência no Brasil, não é? Talvez o único serviço estruturado com essa visão de abordar o paciente endocrinológico, usando o exercício físico como uma ferramenta preventiva e terapêutica, e também abordar atletas que tenham endocrinopatia. Então, a partir desse perfil de atuação é que a gente acabou se envolvendo com o tema que nós vamos apresentar logo a seguir para vocês. Eu sou presidente da Comissão de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, sou coordenador do Departamento de Atividade Física da ABESO, da Associação Brasileira de Obesidade, e também, assim como a Andréia, sou membro do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, acho que inicio eu. Anfitrião desativou o compartilhamento. Eu preciso que tu atives aí, Paulo. É pegadinha só. Estou ativando aqui. Pronto, manda ver. Tudo bem? Pronto. Tudo certo. Vocês estão enxergando a tela, então? Sim, enxergando bem. Ótimo. Então, a gente vai conversar com vocês sobre esteroides anabolizantes, mas com o perfil de abordagem que a gente tem, que é o uso em fitness, né, e mostrando essa questão como um problema de saúde pública. Para essa palestra não tem nenhum conflito de interesse. Para situar a plateia em relação a uma estimativa, a gente sabe que esses dados eles são
subavaliados, né? E muitas vezes as próprias complicações elas são subnotificadas, mas a gente tem na população geral uma estimativa de 3,3% da população tendo feito uso de esteroide anabolizante, um número maior em homens, 6,4%, e em mulheres, 1,6%. A Andrea vai falar na sequência para vocês. É óbvio que dependendo do ambiente, essa prevalência ela chega a números quase em torno de 50%. A gente fez um levantamento informando do curso de Educação Física de Caxias do Sul e 24% dos formandos em Educação Física eram usuários de esteroide anabolizante. Uma preocupação muito grande que nós temos é exatamente o uso numa população que é mais vulnerável, principalmente os adolescentes, os adultos jovens. Então, eu coloco esse slide como gancho, né, porque ele avaliou 6 mil meninos adolescentes nos Estados Unidos e ele viu que, na realidade, indivíduos com peso considerado adequado, 3,8 faziam uso no high school de esteroide anabolizante. Aqueles indivíduos que tinham peso muito baixo e aqueles indivíduos com peso acima, o uso ele chegava a em torno de 12%, com uma razão de risco de quase 7 vezes maior propensão a fazer uso de esteroide anabolizante. Então, toda essa questão polêmica, entre aspas, né, ela diz respeito a esse desequilíbrio entre o que a gente vê na prática, que realmente o uso desses fármacos eles são efetivos para ganho de massa muscular, ninguém tem dúvida e ninguém nega isso, mas o lado da ciência, da medicina baseada em evidência, mostrando alguns riscos importantes e principalmente falta de estudos a longo prazo mostrando segurança do uso dessas medicações, levando em conta as doses que são usadas, que muitas vezes são doses literalmente cavalares, não é? Com associação de outros fármacos e em populações que normalmente podem ser mais vulneráveis a esses efeitos colaterais. Vamos ver a aula da Andrea em mulheres, adultos de meia idade que tem feito cada vez mais uso de testosterona e essa população de adulto jovem que na realidade usa uma medicação que a gente sabe que bloqueia o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, e isso pode ter repercussão em uma série de esferas da saúde, né? Então, esse desequilíbrio é que faz a gente estar aqui discutindo com vocês isso. Um ponto que é importante é que os efeitos colaterais, eles nem sempre são previsíveis, né? Muitas vezes são múltiplos, infelizmente, algumas vezes são graves e são fatais. Se a gente for ver na literatura, que eu coloquei apenas como exemplo, né, as maiores sociedades médicas, as melhores revistas médicas do mundo, elas preconizam contra o uso de esteroide anabolizante, exatamente por uma gama de efeitos colaterais possíveis, a gente vai ver com mais detalhes na sequência, e principalmente pela ausência de estudos de segurança e de desfecho a longo prazo. Eu vou tentar mostrar alguns dados para vocês. Essa é uma coorte bem importante que acompanhou usuários de esteroides anabolizantes. Se a gente for ver a razão de risco desses indivíduos desenvolverem problemas, por exemplo, infertilidade, 2,4 vezes maior o risco. Disfunção testicular, 21 vezes maior o risco. Deles precisarem usar testosterona para repor um bloqueio, 15 vezes mais. De apresentarem ginecomastia, 13 vezes mais. De precisarem fazer cirurgia de mama, 18 vezes mais. De apresentar algum tipo de câncer, excluindo melanoma e câncer de pele, 2,4 vezes. De apresentar doença cardíaca, 1,65 vezes. De apresentar outras formas de doença do coração, 2,9 vezes.
4,9 vezes mais risco de evento tromboembólico, 5,9 vezes mais risco de doença do fígado e assim por diante, né? Eu vou mostrar na sequência, esse, por exemplo, é um outro trabalho, né, que foi publicado aqui do Brasil, com um N bem importante de ex-usuários e usuários atuais, e 88% dos ex-usuários e 91,2% dos usuários atuais apresentaram efeitos colaterais, né? Depois a gente pode discutir com maior detalhes, hoje a aula ela é mais informativa. Esse também é uma coorte de um estudo bem importante, assim, que trouxe bastante dados e que acompanhou 100 usuários de esteroides anabolizantes. Vocês olhem o percentual, por exemplo, algo que é bem importante para adulto jovem, atrofia testicular 71%, né? A parte psicológica a gente vai ver na sequência, mas é um dado que chama bastante atenção, 47% de agressividade, de agitação, 41% de agressividade. Normalmente as pessoas que usam esteroide anabolizante, elas são mais permissivas e elas acabam também fazendo uso de outras drogas, né? O cigarro é mais prevalente, o álcool, anfetaminas, maconha, cocaína, 28% usam pelo menos 2 tipos de drogas, excetuando o álcool e cigarro, né? Eu sempre mostro... E o semestre que vem, como que vai ser? Então, isso aqui acho que tem alguém com um microfone aí, se puder desligar. Já desliguei. Eu sempre gosto de mostrar, assim, porque a gente está falando em indicação clínica, que ninguém nega que se deve usar testosterona para quem tem deficiência de testosterona. Na discussão a gente pode falar melhor sobre isso, né? Mas a ciência ela é bem objetiva em mostrar dados. E a gente tem uma série de estudos de benefício com o uso de esteroides, por exemplo, né? Aqui esse trabalho mostrando benefício em grandes queimados, né? Internados em unidades especializadas, ou a gente vê trabalhos de indivíduos com caquexia extrema, né? Mostrando que eles têm alguns parâmetros de benefício, apesar de não ter estudo de desfecho duro a longo prazo, mas o que eu chamo a atenção, isso eu coloquei de propósito, que às vezes o pessoal que faz essa pseudociência, né, que trabalha muito a mídia da internet, isso aconteceu com esse artigo, né? Um colega, entre aspas, publicou que a gente negava o acesso aos pacientes a um medicamento que traria muito benefício, né? Então, realmente, ele pode trazer benefício para grande queimado, internado em UTI, em centro de referência, mas o que a gente fala é exatamente daquele cara jovem que está usando doses maciças de testosterona, ou cara de meia idade que está usando testosterona também sem um controle adequado. Então, eu chamo a atenção, isso é parte de uma palestra que eu mostrei no Congresso de Medicina do Esporte, né, que o papo parece que é esse, né, que os efeitos colaterais são raros, principalmente se eles forem acompanhados, que tem pessoas que dominam essa ciência, né, e eles sabem prescrever esteroide anabolizante sem expor o paciente a risco. Eu gostaria de, em tempos de fatos e fakes, né, dizer que isso é um fake, que isso é falso. A gente pode ver alguma coisa de efeito cardiovascular, esse para mim talvez seja um estudo definitivo, né, porque é uma coorte que acompanhou 545 usuários de esteroides anabolizantes, é uma coorte dinamarquesa, e mostrou mortalidade 3 vezes maior nesse período de segmento, que foi até em torno de 12 anos, entre usuários e não usuários. Então, não pensem que a longo prazo os usuários não estão submetidos a esse risco de morrer aumentado, né? Falando do coração, existe uma série de efeitos colaterais possíveis, né? Então, alguns são indiretos pelo tipo de treinamento, outros são diretos da própria ação do fármaco. Lembrem que o coração é um músculo, então ele tem também
receptores para esteroide, então hipertensão arterial, hipertrofia de ventrículo, dislipidemia, algo que a gente vem vendo muito é polistemia com aumento de hematócrito-hemoglobina, talvez minha maior fonte de complicação seja daqui, porque os meus colegas da hematologia de Caxias do Sul encaminham bastante homem de meia idade usando testosterona com polistemia, arritmias e esse status pró-trombótico, né, induzindo embolia, trombose, e a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais casos de tromboembolismo pelo uso de esteroide anabolizante. Isso acaba culminando com aterosclerose prematura, com risco maior de AVC e cardiopatia isquêmica, existem trabalhos específicos sobre isso, e morte súbita da mesma forma. Aqui na Circulation, uma das revistas mais respeitadas de cardiologia, mostrando que usuários de esteroide anabolizantes, eles têm já diminuição da fração da injeção e eles têm disfunção ventricular quando comparados com não usuários, né? Mesmo o período de ex-usuário também, esse parâmetro é comprometido. Existe diferença de volume de placa aterosclerótica comparando 84 não usuários com 84 usuários com 53 não usuários. E um dado bem interessante, coloquei apenas alguns dados, é que existe correlação entre o volume da placa aterosclerótica e os anos cumulativos de uso de esteroide anabolizante. Esse é um outro trabalho, eu coloquei só porque saiu agora, mostrando a mesma coisa, né? Comparando usuários e não usuários, um comprometimento da fração de ejeção. Então, vocês olham usuários de esteroides anabolizantes, 83% tem diminuição da fração de ejeção. Um outro dado também no artigo foi publicado no JAMA agora, ele era todo com tabela, vocês me desculpem que eu não coloquei os dados originais, mas 40 mil homens, né? E o risco de tromboembolismo em indivíduos sem hipogonadismo, sem deficiência, ele foi 3 vezes maior, a razão de risco 2,9. Né? Ainda seguindo dentro daquela mesma filosofia, então o coração ele realmente sofre com o uso de esteroide anabolizante, isso não é fake, isso é fato. Né? E o cérebro, como fica? Então a gente tem uma série, talvez a área que a gente tenha hoje mais volume consistente de pesquisa é da parte de psiquiatria. Os usuários eles têm dependência, tolerância, eles desenvolvem quadros psicológicos de agressividade, raiva, instinto assassino, abuso sexual. Vocês veem na mídia vários casos de feminicídio, né? Os homens matam as suas parceiras numa crise de irritabilidade. Eu tenho depoimentos pessoais de pacientes meus mostrando o quanto a medicação mexe com a psique. Lembrem que o nosso sistema nervoso central é rico em receptor de esteroide, né? Ansiedade, alteração de memória, eles podem desenvolver verdadeiras psicoses, né? Com depressão tanto durante o uso como, obviamente, a depressão pós-suspensão do uso. Isso faz com que os indivíduos perpetuem o seu uso, o risco de suicídio. A síndrome de abstinência, ela é bem semelhante ao abuso de anfetaminas e é bem descrito na literatura que, independente de comportamento, de identidade sexual, esses indivíduos eles são mais expostos a comportamento de risco. A gente vai ver mais dados na sequência. Então, aqui mais um trabalho recente desse ano, mostrando 71% dos usuários com agressão, 54% com depressão, 45% com ansiedade, 45% com violência, alteração do sono, variação do humor. Eu tenho estudado muito neuroplasticidade por causa das miocinas, né? Eu achei esse trabalho bem interessante, não vou entrar em detalhes, né? Mas mostrando que usuários de esteroides anabolizantes
dependentes e não dependentes, eles mudam completamente a conectividade do sistema nervoso central, medido por neuroimagem funcional de ressonância. A gente fala muito em miocina, né? E nós temos dados mostrando que uma das miocinas mais importantes na nossa fisiologia para memória, para humor, para aprendizado, para prevenção de demência é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, e os esteroides anabolizantes bloqueiam os níveis cerebrais de BDNF. Isso tem um efeito muito relacionado com apoptose, com morte neural. Isso existe todos os dados científicos também. Depois a gente pode discutir melhor. Se a gente pegar gêmeos monozigóticos e comparar usuários e não usuários, a gente vê a variação de humor, sintomas compulsivos, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, né? Ideação paranoide. Então, comparando, tirando o fator genético, a gente vê que o perfil muda bastante. E um dado que eu acho extremamente gritante, né? Aquela mesma coorte que a gente viu da mortalidade cardiovascular, aqueles dinamarqueses, 500 e poucos que foram acompanhados, eles tiveram 9 vezes maior risco de cometer um crime quando comparados com os controles. No final daqueles 11 anos de segmento, 18,5% desses usuários tinham sido presos por crimes violentos, independente do status socioeconômico. Eu acho que isso é um dado bem gritante. E ainda falando da parte neural, esse estudo de neuroimagem funcional mostrou que o volume cerebral diminui em indivíduos que usam esteroides anabolizantes, um N bem significativo, 82 usuários versus 68 controle, né? Então diminui tanto o volume cerebral como espessura cortical. E esse trabalho também achei magnífico, saiu agora, só vou citar para vocês. Hoje a gente está muito olhando alteração gênica, né? Então, por estudo de microRNA, o usuário de esteroide anabolizante ele faz uma lesão na estrutura gênica bastante semelhante à cocaína e até maior do que a lesão estrutural que acontece em indivíduos de idade. Então, aqui eu coloquei dois probes, né, que foram testados, os dois mostrando que tanto usuários de esteroide como usuários de cocaína têm um perfil de biomarcador que está relacionado exatamente a essa injúria cerebral. Esse trabalho é bem interessante. Se a Mara aí puder desligar o microfone. Bom, ainda da parte psicológica, né, 57,1% dos usuários de esteroide desenvolvem algum tipo de dependência. Então, na realidade, dentro daquele mesmo contexto, consegue bloquear o microfone da Mara Reis aí, Paulo? Mara, por favor, eu já bloqueei seu microfone algumas vezes aqui. Toma cuidado, que acho que ele está ativando. Mara, por favor. Ok. Obrigado. Então, dentro daquele mesmo contexto, né, o cérebro de quem usa esteroide anabolizante atrofia, e infelizmente isso não é feito, é fato, né? Em relação a fígado, só para a gente comentar, isso seria uma aula extensa, né, mas também alteração de enzimas hepáticas, esteatose, né, mais de 30% dos usuários de esteroides anabolizantes. A gente fez uma campanha agora junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, com o Instituto do Fígado, exatamente sobre isso aí. Neoplasia, a gente tem no site do Bomba Tô Fora depoimentos, inclusive, de pacientes que desenvolveram hepatocarcinoma. E aqui para vocês enxergarem números, né, para ver que não é uma coisa tão assim
estratosférica que não acontece. Isso são casos de hepatite induzida por medicação, hepatite tóxica, né? Vocês olhem o número de vezes que os esteroides anabolizantes aumentam as bilirrubinas, 24 vezes, as transaminases até 19 vezes, e para isso para lesão hepatocelular, e para a lesão colestática, o aumento de bilirrubinas de até 32 vezes nessa casuística. Então, como existe isso, eu tirei de um livrinho desse que dá dica para os usuários como usar esteroide anabolizante, e tem uma frase nesse Underground Handbook aí mostrando que se você tolera bem um porre, você pode tolerar também o esteroide anabolizante. Infelizmente, isso é fake, né? Dos testículos, também a gente sabe que, infelizmente, todo mundo conhece a fisiologia. Se a gente usar um hormônio exógeno por fora, sem ter deficiência, o nosso eixo vai bloquear internamente, né? Então, hoje, a exposição prévia a esteroide anabolizante já é a causa mais comum. Aqui vocês olhem, 55%, né, de hipogonadismo. Então, é um alerta também. Normalmente, esses indivíduos que desenvolvem hipogonadismo ou para prevenção do hipogonadismo, eles acabam usando uma série de medicações que, por si só, também já têm efeitos colaterais importantes, né? E vocês olhem aqui, nesse estudo que eu mostrei para vocês, de 100 usuários que foram acompanhados, 80% tiveram que fazer algum tipo de terapia pós-ciclo. Felizmente, esse é um artigo que saiu agora também no JCAM, que é o nosso jornal de endocrinologia, mostrando que a maioria dos casos é reversível, essa alteração testicular, mas vocês olhem que, em média, isso pode durar, por exemplo, pode demorar, por exemplo, a concentração de esperma 10 meses, a motilidade só vai corrigir em 37 meses, né? Alguns hormônios podem demorar a normalizar até em 56 meses. Então, felizmente, essas alterações normalmente são reversíveis. Existe também um risco de infecções, então a gente tem vários casos na literatura. Eu lancei o programa Bomba Tô Fora em Portugal, bem numa época que eles estavam muito comovidos por causa de um ator famoso que fez um quadro séptico e necrotizante bem importante, quase foi a amputação de membro, né? Então, por compartilhamento de seringa, que parece mentira, mas acontece, por aquele comportamento de menos cuidado, existe a maior incidência de HIV, de hepatite, de abscesso, celulite, necrose. É óbvio que tem vários outros fatores, incluindo a qualidade, a origem da substância, que muitas vezes é clandestina. Mas aqui eu deixei só um dado, um trabalho, e a gente tem inúmeros, eu e a Andréia, a gente tem mostrado bastante isso, né? Dependendo da casuística, a incidência de HIV chega a 34% em usuários de esteroide anabolizante. Eu acho que isso deve ser uma amostra bem viciada, mas vocês olhem aqui, a média acumulativa 4,5%, é bem maior do que a população geral. De hepatite B, 5,9%, e de hepatite C, 7,1% dos usuários. E, por último, assim, eu gostaria de deixar essa mensagem, porque essa ideia de a gente trabalha muito com a parte preventiva, educativa, e normalmente a gente escuta que não adianta tentar educar um usuário para ele parar de usar. A gente sabe que existe um código de silêncio, né? Então, usuários de esteroides anabolizantes, eles já têm um perfil mais difícil de ser abordado pelos profissionais de saúde. Até 50% dos usuários não contam para o seu médico assistente que estão usando esteroides anabolizantes. Eu montei até aqui uma pirâmidezinha, né, em relação à abordagem do uso de esteroides anabolizantes. E é óbvio que o ideal é que a gente faça prevenção primária para evitar o uso, trabalhar
com educação, com políticas públicas, né, envolvendo saúde, a parte da educação propriamente dita, do esporte e até da justiça, porque vocês sabem bem, a origem dessas substâncias ela é a mesma, infelizmente, das drogas e das armas, né? E a gente oferecer também alternativas para quem quer usar, que não faça esse uso, por exemplo, orientar treinamento, suplementação de whey, de creatina, o que for, vai ser melhor do que ficar usando esteroide anabolizante. A prevenção secundária, que na realidade é para o indivíduo suspender o uso ou evitar complicação do uso, a gente deveria fazer tudo o que se faz na primária, mas aí a gente tem feito isso na universidade, serviço de referência, trabalhar protocolos de atendimento que muitas vezes eles não são acessíveis, né? Principalmente a nível de saúde pública. Eu acho que o usuário ele precisa de acolhimento, a gente precisa trabalhar a redução de danos e pela literatura a gente está incluindo esse detalhe que é de prevenção de crimes, que a literatura está bem clara, mostrando o quanto o uso de esteroides atrapalha a psique desses indivíduos. Então, muitas vezes ele se envolveu numa briga e nem foi correlacionado que era por causa do esteroide, mas isso aconteceu. Infelizmente, eu, pelo menos, tenho trabalhado muito com prevenção terciária, né? A gente vem tratando as complicações, né? E eu acho que cada vez mais a gente deveria ter pessoas mais preparadas para tratar essas complicações e não as dicas que os usuários acabam recebendo da internet. Mas aí, respondendo aquela pergunta, os noruegueses fizeram um trabalho bem interessante de abordagem educativa de usuários de esteroides anabolizantes e depois dessa intervenção, 72% dos usuários manifestaram a vontade de tratar a sua dependência, de abandonar o uso com essa intervenção. Então, acho que isso fica como uma mensagem que vale a pena a gente trabalhar com isso. Então, é fake, é falso se achar que não adianta tentar convencer quem usa esteroide anabolizante a parar de usar. Então, a gente tem esse programa, né, que é o Bomba Tô Fora, é um programa que nasceu na Unifesp, na medicina do esporte, que conquistou apoio de todas as entidades, inclusive as autarquias, Conselho Federal de Medicina, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Associação Médica Brasileira. Ele é um programa que foi todo formatado numa parceria com uma agência de propaganda, gratuitamente, a YR, da mesma forma com a editora Clanad, né? Eu vi o Silvio tá participando aí, o diretor da Clanad, muito obrigado. Fez o site, nos ajudou nas redes sociais. Então, a gente tem uma chamada juntos, vamos mostrar que os danos são bem maiores do que os ganhos. Eu vou colocar para vocês o videozinho. A gente tem uma chamadinha para a rádio, que eu acho que eu vou pular por causa do tempo, né? E então, para encerrar, os esteroides anabolizantes similares, seu uso no esporte é um grande problema. É um problema para o esporte, mas isso tem legislação, tem fiscalização, tem punição, né? E eu deixo o alerta, então, para o uso em fitness ou estética, que vem se tornando um grande problema social e um grande problema de saúde pública. E fica aqui também a mensagem do Lincoln, né, para vocês não acreditarem em tudo que vocês veem na internet, porque eu acho que a internet ela acaba alimentando muito esse culto ao corpo, distribuindo todas essas dicas que a gente vê em relação ao uso de esteroides anabolizantes e se criam todos esses prescritores que na
na realidade têm um interesse comercial bem grande, né, e que acabam expondo a segurança, a saúde de boa parte da população. Aqui a gente tem o time inicial, né, que a partir do Dr. Moisés Cohen foi nos apresentado a agência YR, que criou todo o material do Bomba para Fora, eu, a Andrea, a Karen e o time da agência de propaganda, para convidar vocês para o nosso congresso, que vai ser virtual, de endocrinologia, agora a partir do dia 28 de novembro. Muito obrigado. Essa aula da internet dá para acreditar, hein, Clayton? Sempre uma referência no assunto. Muito obrigado. Vamos seguir aqui com a Andrea, depois a gente abre para as perguntas. Já tem algumas aqui, mas acho que a gente foca na discussão. Excelente apresentação, Clayton. Ótimo. Mais uma vez, obrigado. 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 O microfone está desligado, tá, Andrea? Lembrando a todos que essa aula vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp, tá? Hoje à tarde, quem quiser realmente consultar, assistir de novo, são conceitos aí muito importantes, né? Para quem realmente dizia que não tinha muita informação para poder questionar esse abuso dos anabolizantes, acho que depois dessas aulas não tem como a gente questionar. Andréa, fique à vontade. Tá, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo e te ouvindo bem. Ah, então ótimo. Então, vamos começar falando sobre o abuso dos esteroides na mulher. E vamos falar um pouquinho da história, né? Então, a noção de que a supremacia masculina nos esportes se deve a um aumento na produção de testosterona na ordem de, no mínimo, 10 vezes a produção feminina, fez com que se começasse, a partir dos anos 50, uma dopagem por androgenização das mulheres. E isso fez com que, especificamente, a partir dos anos 60, especialmente a República Alemã, institucionalizasse o doping por androgenização nas mulheres e conseguisse, muitas vezes, por conta disso, as melhores medalhas nas Olimpíadas. Com o passar do tempo e a utilização e a implementação de exames antidoping, algumas dessas medalhistas foram banidas e, corajosamente, depois de terem saído da sua vida como atleta, algumas atletas, algumas nadadoras, como essas duas últimas que eu estou apresentando, tiveram realmente coragem de colocar para a imprensa, tanto internacional como alemã, o fato de terem sido forçadas a utilizar esteroides anabolizantes. Para elas, era dito que o esteroide funcionava como suplemento vitamínico para que elas suportassem a intensidade dos treinos e que, portanto, era fundamental para que elas conseguissem galgar o pódio. Foi a partir, então, da derrubada do Muro de Berlim que se começou a ter acesso a alguns documentos que comprovavam a utilização de esteroides anabolizantes em mulheres. Então, esse é considerado o primeiro relato de utilização de esteroide. Se trata da colocação do esteroide anabolizante, da administração do esteroide em uma arremessadora de peso que já treinava há 14 anos. E nesse primeiro gráfico, ela começa com o uso do esteroide anabolizante, essa barra mostra o uso do esteroide, e a partir daí ela consegue ter um aumento de 2 metros na capacidade de arremesso de peso. Essa arremessadora ela é acompanhada em 1969 e 1972, sempre conseguindo
uma performance cada vez melhor, e vejam que havia a utilização tanto do esteroide de forma contínua, quando aparece aqui nesse primeiro gráfico, como de forma cíclica, e em alguns momentos em que o anabolizante era suspenso, havia uma queda na performance, mas ainda assim se percebia uma melhora em relação aos níveis anteriores de performance dessa atleta. Isso nos leva a pontuar que muitas vezes, anos após a administração, após a suspensão do esteroide anabolizante, ainda se mantém o efeito desse esteroide. E como o Clayton já mencionou de diversas maneiras, esses efeitos colaterais são bem danosos, não se trata apenas do ganho que esses esteroides causam nessas pessoas. Então, nessa época, havia ganhos de performance da ordem de até 5 metros no arremesso de peso nas mulheres, de arremesso de disco em torno de 20 metros, ganhos de 10 segundos em termos de melhora de performance em 800 e 1.500 metros. Então, sem dúvida, era uma medicação que melhorava e muito a performance dessas atletas. E isso se viu cair a partir do momento que alguns exames antidoping começaram a ser utilizados. Ainda que insuficientes, esses exames promoveram uma redução na performance dessas atletas. Então, nesses gráficos, em várias modalidades diferentes, o que se vê no gráfico superior era a performance das mulheres com o uso de doses iniciais de anabolizante. E a partir do momento que há uma redução da dose por conta dos exames antidoping, termina havendo uma redução da performance dessas mulheres. Então, o que se viu anos depois é que as próprias alemãs tinham performances inferiores às que eram apresentadas pelas alemãs que utilizavam, as atletas que utilizavam doses ainda mais altas do anabolizante. Eu fiz questão de mostrar esse background histórico para mostrar que, infelizmente, são esses dados que estão fazendo com que as mulheres atualmente, tanto atletas como não atletas, usem anabolizante. Então, em 2016, 116 dos 296 atletas inelegíveis por violarem as regras antidopagem da Associação Internacional de Federações de Atletismo eram mulheres. E dessas mulheres, 55% usavam esteroides anabolizantes. Como o Clayton falou, o uso era em torno de 1,6 em mulheres, esses dados de 2014, e o que se vê atualmente é que esse uso é ainda maior em atletas recreacionais. Infelizmente, a prevalência supera a prevalência encontrada de uso entre os atletas profissionais. Dados ainda mais recentes, de 2018, mostram um aumento ainda mais importante do uso de anabolizantes em mulheres. Então, vocês vejam que na América do Norte esse número já aumenta para 2%. Nós temos uma avaliação aqui brasileira de Abraim e colaboradores de 2017, mostrando uma prevalência de 13%. E, infelizmente, nós sabemos que, na verdade, essas prevalências são subestimadas. As mulheres, até mais do que os homens, omitem a utilização dos esteroides anabolizantes.
Em outros locais, na Europa, por exemplo, aparece uma prevalência de 7%, e vejam aqui que na Ásia a prevalência é praticamente nula. E se admite que essa prevalência nula na Ásia se deva a uma questão cultural, o fato de não se dar tanta importância à estética e ao corpo, e não se considerar este corpo e essa beleza estética como um padrão e uma inferência de sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Não existe muitos trabalhos na literatura em relação ao uso de anabolizantes em mulheres. Eu compilei alguns deles e vejam que o N de cada um deles é um N pequeno. Na verdade, o N maior que a gente encontra de trabalhos específicos para avaliação de anabolizantes em mulheres é um trabalho brasileiro. Por que as mulheres querem utilizar esse anabolizante? Para ganho de força e de massa musculares, para perda de massa gorda, para redução no tempo de recuperação, um aumento da vantagem sobre as adversárias e uma vitória na competição. E esse trabalho, que foi da Ana Carolina, uma brasileira, ele nos mostra que, vejam só, praticamente 40% das... Desculpem. ,40% das mulheres utilizam esteroide anabolizante para estética, para ter resultados rápidos, em torno de 22%, para tratar celulite, em torno de 5,5%, para ver um aumento, conseguir uma hipertrofia muscular, em torno de 22%. Então, a utilização atual, os motivos atuais são muito mais motivos estéticos do que motivos de melhora de performance. Nesse trabalho, eu acho muito interessante, ele mostra que nas 8 mulheres que foram avaliadas por ele, por esse trabalho, existia sempre alguém que estimulava essa utilização. E esse alguém geralmente era um namorado ou o treinador, ou, em um caso desses, o próprio pai, que estimulava essa mulher a utilizar o esteroide anabolizante. Nós vimos uma pequena diferença entre o tipo de anabolizante utilizado entre homens e mulheres. As mulheres preferem a oxandrolona, porque elas acreditam que tem um efeito androgênico menor. Mas o estanozolol e a nandrolona, enquanto os homens utilizam muito mais a testosterona, a trembolona. E as doses são bem elevadas. Então, vejam que em torno de testosterona se utiliza até uma quantidade bem alta, em torno de mais de, desculpem, aqui é menos de 500 miligramas por semana, em torno de 77% de brasileiras praticantes de musculação. Em torno de 500 a 1.000 miligramas semanais, em torno de 18% dessas mulheres, e muitas vezes essas mulheres conseguiam essa medicação sem uma prescrição médica, mas conseguiam, através de uma prescrição médica, em torno de 37,5%. A maior parte da fonte de obtenção do anabolizante é através, geralmente, de um amigo que se diz um vendedor de anabolizante. Vejam que na internet, como o Clayton colocou, em torno de 8%, e dos professores, dos treinadores, em torno de 6%. Então, eu acho muito gritante e muito triste a gente saber que, através de prescrição médica, essas mulheres conseguem
o anabolizante em torno de 37,5%. As doses variam muito, essas mulheres podem usar os anabolizantes de forma isolada ou associada. Então, a oxandrolona pode ser utilizada por elas através de 18 miligramas semanais até 105 miligramas semanais, o estanazolol de 14 a 175, o dianabol de 14 também a 175 miligramas semanais. Qual é o custo, então, de tudo isso, né? Quer dizer, a gente sabe que o anabolizante melhora a performance dessas mulheres, pode realmente reduzir a gordura, a massa de gordura, melhora massa muscular, melhora a força muscular, mas qual é o custo que essas mulheres pagam por isso? Esse trabalho foi realizado com 48 mulheres ativas, de 18 a 35 anos de idade, é um trabalho recente, de 2020. Essas mulheres foram divididas em 2 grupos. O primeiro deles usava 10 miligramas de creme de testosterona durante 10 semanas. Elas apresentaram um aumento de desempenho aeróbio, em torno de 8,5%, o anaeróbio em torno de 3%, o que não foi significantemente diferente do grupo placebo. A força muscular foi inalterada e houve um aumento da massa muscular em torno de 2%. Mas eu quero que vocês vejam qual foi o aumento na testosterona média dessas mulheres. Elas passaram a atingir um nível, elas passaram de 0,9 a 4,3. Ou seja, elas atingiram um nível em torno de 205 nanogramas por decilitro. Isso corresponde a praticamente o valor normal ou um pouco abaixo de testosterona masculina. Nesse outro trabalho, que foi realizado com mulheres histerectomizadas, com ou sem oforectomia, o que se viu foi, para se aumentar, se conseguir uma melhora, um aumento de massa muscular em torno de 1,8 quilos, houve a necessidade de utilização de 25 miligramas semanais de testosterona. Então, eu gosto muito de mostrar esse trabalho, porque muitas vezes nos perguntam o seguinte: existe a masculinização, o anabolismo em atletas, mas a dose que elas utilizavam era uma dose muito alta. Muitas vezes o que se imagina é que para se conseguir um efeito estético, se pode utilizar uma dose inferior, e essa dose bem inferior não geraria quadros adversos. Só que o que se vê nesse trabalho, e em vários outros também, é que, inclusive em homens, é que doses menores não provocam alterações significantes nem na performance e nem no aumento da massa muscular. Essas mulheres também, só a partir dessa dose mais alta, em torno de 25 miligramas semanais, é que passavam a ter resultados significantes em relação à massa magra, como eu já falei, e à força muscular. Qual é o custo? O custo é se atingir níveis de testosterona bem elevados. Então, vejam que enquanto essa testosterona fica nesse nível em não usuárias, ou melhor, antes da utilização do anabolizante, desculpem, esse nível de testosterona aumenta muito para que essa mulher consiga atingir o efeito desejado. Então, o grande custo é a masculinização.
Exatamente nesse trabalho também, o que se vê é que essas mulheres usuárias dessa dose em torno de 25 miligramas, elas apresentavam índices de hirsutismo muito altos, bem significantes em relação às não usuárias. E passam a apresentar uma série de efeitos colaterais. Então, esse é um trabalho com 48 usuárias, e se vê que existe a prevalência de acne em torno de mais de 40%, assim como das irregularidades menstruais, a retenção hídrica em mais de 30%, as alterações de voz, que são muito visíveis, muito claras, em torno de 30%, a redução da mama também em torno de 30%, o aumento do clítoris também em torno de 30%, a agressividade também em torno de 30%, insônia, arritmias cardíacas, e melhora do desempenho sexual e alterações de cabelo, perda de cabelo em torno de 20%, aumento de pressão em mais de 10% e estrias também em torno de 5%. Algumas mulheres não referiam nenhum efeito colateral. Esse foi o trabalho das 361 praticantes de musculação. Vejam que eram mulheres que se situavam entre 25, mais ou menos, quase 5 anos. Então, em torno de mulheres de 20 a 30 anos. Esses efeitos colaterais, logicamente, são diferentes dos efeitos colaterais dos homens. Então, esse trabalho também mostrando um aumento até do clitóris, numa prevalência ainda mais alta do que eu apresentei anteriormente, em mais de 70% dos casos, a acne em mais de 60% e alteração de voz em torno de 50%. Esse outro trabalho também mostra essas alterações em torno de 50%, eu não vou me deter mais nessas alterações. Eu destaco aqui a questão da disfonia. Essa alteração é uma alteração irreversível, e esse é um caso de uma fisiculturista de 27 anos que desenvolve durante 20 anos o quadro de disfonia após 8 semanas da utilização de 50 miligramas de nandrolona durante 6 semanas. Então, muitas vezes se diz assim, eu vou usar a medicação durante pouco tempo, depois vou suspender e não vou ter nenhum efeito colateral, mas o efeito colateral existe. Essa paciente era submetida a várias cirurgias e não conseguia uma resposta, um sucesso terapêutico com essas cirurgias. Essa outra compilação mostra mulheres também usuárias que apresentam alterações de dismorfia muscular, alterações de humor e distúrbios alimentares importantes. Havia uma tendência em relação ao aumento em relação a não usuárias. Nesses casos, os quadros eram mais severos e eram mais intensos. Como o Clayton falou, a redução do BDNF pelos esteroides anabolizantes diminui a ação anti-apoptótica e pró-proliferativa e também estimula áreas do cérebro que são ligadas à dependência. Então, os usuários de anabolizante apresentam alterações cerebrais muito semelhantes às apresentadas por dependentes químicos de outras drogas. Então, a dificuldade para a suspensão do anabolizante não se deve apenas a uma questão de força de vontade ou de uma dificuldade em termos de medo de perder
as características e os efeitos desejáveis, mas existe já um quadro anatômico, orgânico, de alteração e de dependência. E vejam que no momento em que há uma redução do BDNF, esses indivíduos ficam com uma resiliência menor ao estresse. A dependência aqui nas mulheres também aparece em torno de 58%, um dado muito semelhante ao que ocorre nos homens. Eu trago esse trabalho, que é um trabalho antigo, ele é de 1985, é um trabalho do JAMA, que é uma grande revista, mas que eu achei extremamente interessante, porque ele vai mostrar o quanto essas mulheres desejam ou não esses efeitos colaterais, né? Então, vejam que são 10 mulheres, 7 delas não desejam, na verdade, essa alteração da voz, mas 3 consideram que essa disfonia não é significante. O aumento do clitóris, que foi apresentado em 8 mulheres, era desejável em 2 mulheres e era insignificante em 4 mulheres. A libido nem sempre era aumentada, era até diminuída em uma mulher e não apresentava nenhuma alteração em 3 mulheres, ou seja, a libido feminina nem sempre está diretamente correlacionada com o aumento da dosagem de testosterona. As alterações menstruais, a agressividade, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui, ela é desejável em 6 dessas mulheres. A alteração de cabelo, alterações menstruais, em termos de queda de cabelo, elas geralmente eram indesejáveis. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em relação a esse dado de agressividade desejada por essas mulheres. Então, por que essas mulheres querem ser mais agressivas e querem e gostam de ser mais androgenizadas? Então, esse trabalho vai nos mostrar que 10 mulheres que faziam uma atividade compulsiva de exercício resistido e eram usuárias de anabolizante, passam a utilizar o anabolizante após um abuso sexual. Então, prestem atenção aqui que são mulheres que foram vítimas de abuso sexual em torno, de 15 anos, 18, 20 anos. Essa 5ª mulher sofreu abuso durante vários anos na sua vida, são avaliadas depois de muito tempo, tem vários efeitos, vários problemas psicológicos mas passam a ter problemas ainda maiores depois do abuso sexual e muitas vezes em associação ao esteroide anabolizante, elas também usam outras medicações para melhorar a performance e para conseguirem se tornar mais agressivas e mais capazes de se defender dos anabolizantes, dos agressores, e algumas mulheres referiam que queriam ser menos femininas exatamente para não chamar a atenção de um possível agressor. Esse outro trabalho também nos mostra um dado semelhante. Então, mulheres que eram abusadas tanto física como psicologicamente, elas tinham uma prevalência maior entre as usuárias em relação às não usuárias e em relação aos homens usuários de anabolizante. Muitas delas tinham alterações psiquiátricas, vejam, em torno de 50%. A bulimia também era muito frequente entre essas mulheres. Nós sabemos que o hiperandrogenismo endógeno ele pode gerar melhoras de performance. Então, naquelas mulheres que são oligomenorreicas e hiperandrogênicas, ou seja, elas têm distúrbios menstruais e têm, por problemas
físicos e hormonais, um aumento da produção de testosterona, elas apresentam algumas vantagens em relação a mulheres que têm ciclos normais, que são ditas eumenorreicas, e mulheres que têm distúrbios hormonais, mas não têm um aumento expressivo da quantidade de andrógenos. Então, o que se vê é que essas hiperandrogênicas, elas apresentam massa livre de gordura maior do que das mulheres não hiperandrogênicas e das mulheres que ciclam normalmente, e elas apresentam uma massa gordurosa que é maior do que as não hiperandrogênicas, mas ainda assim menor do que as mulheres que ciclam normalmente. Então, essa é uma outra razão para justificar porque algumas mulheres não tratam o hiperandrogenismo e que também procuram esse hiperandrogenismo com o uso dos anabolizantes. Nesse outro trabalho, foram 1.332 mulheres atletas que foram subdivididas em tercis, a depender da dose e dos níveis séricos de testosterona. E o que se viu é que aquelas mulheres que estavam num tercio mais alto de índice de testosterona livre, elas apresentavam performances melhores. Então, tanto nos 400 quanto nos 800 metros, como o salto com vara. Então, isso faz com que essas mulheres paguem o custo da hiperandrogenização para que mantenham uma performance, e as outras mulheres que estão usando apenas esteticamente façam isso para continuar mantendo um corpo perfeito. Esse é um trabalho que mostra que há uma queda de performance à medida que a mulher trata esse hiperandrogenismo, e por isso a justificativa, como eu já falei anteriormente, sobre manter esse hiperandrogenismo a qualquer custo. Eu faço aqui alguns alertas. Primeiro, em relação à falha na detecção do uso de testosterona tópica, a diferença entre os efeitos sexo-específicos da testosterona e a necessidade de uma abordagem transdisciplinar para essas usuárias de anabolizantes. Então, infelizmente, os exames que nós temos atuais ainda não detectam adequadamente o uso de anabolizantes por PETs utilizados por essas mulheres. Então, há necessidade de testes que sejam muito mais efetivos para que se diminua o doping e alguma maneira também que sirvam como alerta para essas mulheres que estão usando com finalidades estéticas, para que elas percebam que estão atingindo níveis masculinos de testosterona. Esses níveis de testosterona, como eu falei antes, não trazem tantos benefícios quanto aparecem em homens hipogonádicos usuários de testosterona. Então, as mulheres aumentam o risco de diabetes tipo 2, aumentam o risco da síndrome de ovário policístico, elas aumentam o risco também de câncer de mama com receptor estrogênico e câncer de endométrio. Diante disso, desde 2011, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia lançou um alerta colocando quanto é importante que essas mulheres sejam abordadas por uma equipe transdisciplinar que consiga atingir todos os campos que levam à utilização do anabolizante. Quer dizer, tanto a questão emocional, como a questão hormonal e a questão até neurológica, como a gente já sabe agora. Então, há infelizmente, uma escassa evidência sobre tratamentos terapêuticos, psicoterapêuticos,
para o tratamento dessa dependência. Mas, como o Clayton frisou, é extremamente importante, a gente precisa acreditar que precisamos desenvolver esse tipo de abordagem para que o indivíduo realmente consiga sair da dependência do anabolizante. Eu vou falar só um pouquinho em relação ao chip da beleza, que vem sendo muito utilizado atualmente. É um implante à base de gestrinona, que é um análogo da progesterona. Então, ele tem uma ação anabólica, androgênica, e é considerada pela Agência Mundial Antidoping como substância dopante. Então, nesses chips, muitas vezes não se sabe exatamente o que é colocado nesse chip, mas o que parece é que, além da gestrinona, se coloca também testosterona. E nós temos visto frequentemente no consultório mulheres com quadros de hirsutismo importante e de clitormegalia, que, na verdade, se submeteram à implantação desses chips. Por conta disso, desde 2019, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia lançou um documento declarando a falta de evidências científicas que mostrem a efetividade e a segurança desses chips. Eu gostaria de agradecer a todo o grupo da medicina do esporte. Uma pessoa que não está aqui é a Karen, que participou muito da implantação do Bombatofora. Ela agora não está mais com a gente, mas esteve extremamente presente durante todo o período da implantação do nosso programa do Bombatofora. Eu espero ter colocado pelo menos um pouco da importância de a gente abordar essas mulheres, sempre pensando que essas mulheres, em algumas situações, são vítimas de abuso sexual e são vítimas de uma necessidade de manter um corpo adequado, um corpo ideal e assim serem consideradas como mulheres bem-sucedidas. Lá no ambulatório, a gente tem a Tatiana, que é endocrinologista e nutróloga, o William, a Adriana e o Marcos, que são professores de educação física, a Betina e a Fernanda, que são as nutricionistas, e o Mauro, que é o psicólogo. Eu agradeço e agora me ponho à disposição para a gente fazer nossa discussão. Muito bem, Andréa. Parabéns também, mantendo o padrão de sempre das aulas, né? Assunto interessantíssimo. Às vezes a gente acaba ouvindo as pessoas dizendo que não tem conhecimento, né? Que acha que isso é uma reposição hormonal e que imagina que isso não faz mal. Tá? Então, eu vou abrir apenas para algumas perguntas. Eu já queria fazer um convite público aqui aos dois, para que a gente retome esse assunto no começo do ano, pensando mais em discussões e dúvidas. Talvez a gente abra um fórum aqui, que as pessoas mandem as discussões, Legal. Porque eu vejo que muita gente aqui quer participar, mas alguns acabaram desconectando mais pelo adiantado da hora. Eu queria ouvir dos dois, acho que foi muito claro as explicações, mas hoje existe aquela ideia de a reposição hormonal, né? Até o professor Andreoli aqui pergunta se eu dou um GH para um adolescente. Claro que a gente sabe a dose, mas que eu queria ouvir de vocês. O uso desses esteroides anabolizantes como medicamento, isto é seguro? E como que a gente sabe essa linha entre o fim estético, entre a dose que a gente usa, né? Essa dose realmente é muito maior para os que querem os benefícios estéticos do que a dose pensando em uma dose realmente terapêutica e não numa dose para estética? Então, Paulo, já respondendo o Andreoli ali, uma questão dentro da endocrinologia é a gente repor hormônio quando ele é deficiente. Então, para isso, a gente tem estudo a longo prazo, a gente tem aprovação em bula e pelas entidades oficiais que fazem isso. O que nós estamos mostrando, e do GH eu não vejo problema nenhum em quem tem deficiência repor
o GH, obviamente, obedecendo todos os critérios de dose, de controle e assim por diante. Do GH eu não mostrei, porque a gente resolveu falar basicamente sobre esteroides, mas para quem não tem deficiência, ele é óbvio que ele tem benefícios em relação a ganho de massa muscular e ele é um hormônio que é lipolítico também, mas os efeitos colaterais a gente vê no dia a dia. A gente não vê nenhum paciente com acromegalia que seja forte, bonito, saudável. Esse tem concentrações endógenas altas por um tumor. Então, quem usa exogenamente, além das deformações, né, que a gente conhece, eles têm mais diabetes, têm hipertensão, eles fazem muita retenção de fluido, uma alteração que não é medida agudamente, mas o GH, vocês não pensem que ele vai ir, assim como o esteroide, direto lá no músculo e agir só no músculo. Então, ele age, por exemplo, nas articulações e a gente vê muito limitação nesses pacientes em relação à sobrevida articular, né? Então, um atleta, por exemplo, que está usando a vida útil como atleta, ela vai ficar encurtada porque a chance dele fazer lesão é maior. Da mesma forma, o uso de esteroide em relação a risco de ruptura de tendão, de lesão muscular, num indivíduo mais jovem, de fechamento precoce da cartilagem de crescimento, comprometendo estatura final. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a ciência ela traz doses fisiológicas de reposição para quem tem deficiência. E hoje a gente está falando em usar esse tipo de medicação em doses que são suprafarmacológicas, né? Você sabe que tem uma limitação genética para ganho de massa muscular. Então, para se obter esse grau de hipertrofia, que é o que o usuário normalmente usa, ele vai precisar usar doses mais altas e aí é que ele acaba se expondo a esses riscos todos, né? Com todo o discurso de proteção, de uso de substância contrarreguladora, que às vezes até aumenta o risco, né? Potencializa o risco de efeitos colaterais. André, o Bernardo que vai dar essa... Pode falar. Eu acho que é importante, até que eu sei que tem algumas pessoas, já estava dando uma olhadinha, tem alguns leigos aí. Para vocês terem ideia, a gente utiliza para um paciente que tem uma deficiência de testosterona, um homem com deficiência de testosterona, o que se usa em torno de uns 200 miligramas a cada 21 dias. Esses indivíduos usam muitas vezes 600 miligramas semanais. Tá? E assim é que eles obtêm. As mulheres, que é aquilo que eu estava mostrando, usam 25 miligramas semanais sem necessidade sem necessidade dessa medicação. Então, a diferença é muito grande. E é só assim, é como o Clayton está falando, é que você consegue extrapolar a genética e obter o resultado adequado. Então, no caso de mulheres, existe uma deficiência, que é uma deficiência, um distúrbio de desejo hipoativo, em que existe indicação de testosterona numa dose muito baixa, e ainda assim essa mulher precisa passar por um inquérito, um questionário para se definir até que ponto ela está tendo uma deficiência, uma questão de libido por conta de deficiência de testosterona. Na grande parte dos casos, não existe uma correlação na mulher entre nível de testosterona e libido. E muitas vezes os testes, eles não conseguem detectar a quantidade, o nível real de testosterona das mulheres. É bem diferente a efetividade do ensaio para o homem, para avaliar a testosterona no homem e avaliar a testosterona na mulher. André, até faço um link aqui, o Bernardo, que é um médico aqui da casa, semana que vem vai apresentar para a gente uma aula sobre fratura por estresse, aproveito para convidar todos, mas ele cita aqui uma pesquisa que foi feita com atletas com relação a doping e com relação a essa imagem, né? Ele fala que tem atletas que preferiam até morrer, eles aceitavam que a consequência desse uso fosse até a morte, contanto que ele tivesse uma performance que, de certa forma, na minha cabeça, parece até mais assim aceitável a performance do que a estética, mas eles não, eles aceitavam até correr o risco
de um desfecho, né, de uma morte, mas para ter aquele corpo bonito, entre aspas, para eles, né? Você acha que isso já é uma alteração do uso do anabolizante? Acho. Eu acho que esses estudos em relação a alterações cerebrais mostram muito essa questão, né? Quer dizer, é uma dependência muito mais séria do que o que a gente estava imaginando, né? E quando eu fui ler esses relatos, eu sugiro que todo mundo leia esses relatos da Alemanha. Você vê que algumas mulheres elas eram induzidas a usar e depois elas realmente queriam continuar utilizando. Então, eu tenho colegas médicas que chegaram a me ligar e me perguntar se realmente não valia a pena fazer reposição de testosterona agora na fase de menopausa, porque elas viam que essas mulheres, as amigas que estavam usando, tinham um quadro de euforia muito grande. Né? Então, eu acho que até essa questão, Paulo, de você dizer assim, olha, eu não vou parar de utilizar a medicação porque eu posso até morrer, tem uma coisa de mania e tem uma alteração psicológica e psiquiátrica. Ele não consegue Só avaliar. para complementar, Paulo, complementar a Andréia, talvez seja uma sugestão de tema, a gente não abordou hoje, a vigorexia, né, a dismorfia muscular, e as pessoas normalmente relacionam com o uso de esteroide, mas tem trabalho mostrando que esse perfil e os sintomas diagnósticos, eles antecedem o uso de esteroide, né? Então, na realidade, o uso de esteroide, ele é um componente da síndrome, mas as pessoas já têm por vários mecanismos, a Andréia mostrou alguns, mas acho que valeria uma vez a gente discutir bem isso aí, né? Porque às vezes é o start para o indivíduo começar a usar e depois ele entrar num círculo vicioso que ele acaba se perpetuando em relação ao uso. É uma patologia bastante prevalente, essa dismorfia muscular. Assim como a gente tem hoje ortorexia, também tem todo um apelo da mídia. Eu faço muitas vezes correlação com obesidade para esses distúrbios e esses mecanismos que são químicos, que são estruturais, eles acabam dando start para várias coisas, né? Inclusive o uso de esteroides. Vou deixar então aqui o convite já para 2 aulas, uma mais prática, voltando para dúvidas, uma sobre a vigorexia. Não vou deixar uma pergunta para vocês responderem da próxima vez, vocês fazem as considerações finais, mas uma coisa que me incomoda um pouquinho, às vezes o pessoal mais novo, recém-formado, imagina que nós aqui estamos velhos e somos ultrapassados porque nós não sabemos fazer uma reposição hormonal. Então, eu acho que muitas vezes o paciente ele toma um medicamento sem saber ou sem ter o conhecimento. Mas eu deixo a pergunta para a próxima vez, para deixar todos aí curiosos. E como é que faz com o profissional da saúde que estimula isso? Né? É por desconhecimento, nós estamos ficando realmente atrasados, eu sou velho e tenho que começar a me atualizar nisso daí também, ou tem alguma linha ali que está sendo cruzada e a gente tem que realmente repensar? A gente precisaria trabalhar bem essa tua pergunta, porque é exatamente uma preocupação. A nossa sociedade fez agora no evento da Medicina do Esporte, está lá gravado um simpósio que é a influência das mídias sociais na formação do profissional da saúde, né? Então, infelizmente, os novos alunos, eles têm já essa vibe influenciada normalmente por esses blogueiros que trabalham neurolinguística. Vocês vão pesquisar, a desatualização, na realidade, é deles, não nossa, né? Porque vocês viram o que a gente mostrou de evidência aqui e vocês pesquisam o currículo desse pessoal que tem milhões de seguidores, aí eles não têm informação nenhuma, eles criam teorias a partir de pseudociência, né? Eles leem um artigo ou assistem uma aula nossa sobre miocinas, por exemplo, eles começam a mandar formular inibidor de miostatina, né? É essa a formação que esse povo tem. Mas aí eles têm muitos seguidores, eles trabalham muito a neurolinguística, né? O canto da sereia, e infelizmente os alunos que estão se formando, eles enxergam esse mercado como sendo um mercado promissor, realmente economicamente, né? Pode sair da faculdade
praticando essa pseudociência, de acordo com a tua lábia, com a tua shape, tu começa a ganhar dinheiro mais fácil, sem precisar investir numa residência médica ou numa formação. E, infelizmente, é como se fosse uma parte do dark side da medicina que está posto no mercado aí. Realmente tem público, tem mercado. E está crescendo, né? E parece que tem remédio para tratar todo efeito colateral, né? Tem um episódio da Porta dos Fundos que é bem antigo, que é um cara toma um paracetamol, aí o paracetamol dá um negócio, eu sei que ele fica 5 minutos falando de qual remédio ele dá por efeito colateral. Chega uma hora ele fala, então não toma a porcaria do paracetamol, porque... E assim, você vê, tem a terapia para isso, para aquilo, para não sei o quê, enfim. Devido ao adiantado da hora, agradeço mais uma vez. Por favor, podem fazer as considerações finais. Eu só quero só deixar claro assim, 2 coisas que eu acho que são extremamente importantes, porque você está falando, e o que eu tenho visto atualmente é que assim, nós endocrinologistas, a gente está usando menos medicação do que os não endocrinologistas, no final das contas, né? Porque na formação médica a gente pensa em 2 coisas principais. A primeira é que para você conseguir um efeito, você tem que extrapolar a dose de suplementação, né? E a segunda é que quando você usa uma medicação e uma dose elevada para conseguir esse efeito, você inibe essa glândula, né? Então, uma outra coisa que tem sido extremamente utilizada e erroneamente utilizada é corticoide, né? Então, tem vários médicos que estão vendo um nível de cortisol que eles dizem que é um nível de cortisol abaixo do ideal, dão corticoide e, na verdade, inibem o funcionamento da adrenal. A mesma coisa acontece com o testículo, né? Então, lembra da fisiologia, a fisiologia continua a mesma, por mais que a gente avance cientificamente, e ela é que é a base para a gente explicar os efeitos de qualquer medicação. Eu agradeço muito essa oportunidade, acho que vale muito a pena a gente fazer o ano que vem um bate-bola, né? E a gente incrementar essa discussão. Professor Clayton. Não, acho que eu agradeço mais uma vez. Eu deixei até no grupo ali meu celular, que eu normalmente compartilho as palestras. Eu acho que no site do Bomba Tô Fora você tem algumas palestras. Eu vou pedir para colocar essa, tem uma abinha ali para download, mas quem quiser me pedir no WhatsApp, eu já mandei para vários aqui que me pediram inbox do pessoal que está assistindo. Eu já encaminhei a palestra. Procurem a literatura, leiam e se convençam vocês mesmos em relação a isso aí. Eu vejo uma série de comentários. Claro. Desculpa, deixa eu só falar uma coisa que eu vi aqui, um comentário no chat do João Gabriel. Eu não estou falando para repor testosterona nas mulheres, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo exatamente o contrário, que a maior parte das mulheres não precisa de testosterona para melhorar a libido. A reposição hormonal específica da menopausa é com estradiol e progesterona nas mulheres que têm útero, tá? Só para deixar claro. Pessoal, então aqui, ó, inúmeros agradecimentos, parabéns, aqui um monte de gente. Vejo aqui alguns ávidos em participar. Peço desculpa para vocês, realmente pelo adiantado da hora. Algumas pessoas me mandaram mensagem quando acabava, que tinha compromisso. Então faremos essa discussão de uma forma um pouco mais dinâmica, provavelmente no início do ano. Já deixo vocês aí convidados a participar, quem sabe a gente responder algumas perguntas, desmistificar algumas coisas, completar um pouquinho mais essa aula. Professor André, professor Clayton, brilhante mais uma vez, agradeço, é uma honra para a gente. Bom, muito obrigado. Em nome aqui dos nossos professores, professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Carlos Andreoli, agradeço a participação de todos. Aula disponível no nosso canal no YouTube, nos vemos na próxima terça. Um abraço para todos aí, bons treinos e cuidado aí com a suplementação de vocês para esses treinos. Um abraço, até. Até.